No Acre são 9 horas e 42 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Cadê o Merchan? Coloca a imagem aí que eu já vou direto pro Merchan. Não, assim não, né, meu filho? Tá aí. Falar do estúdio Toque Bela, né? Você que está aí precisando dar um toque na beleza, mudar o seu visual, dá uma passadinha lá no estúdio Fique Bela. Serviços disponíveis por lá. Limpeza de pele, hidratação facial, tratamento para acne, a chamada espinha, né? Você que está aí com o rosto parecendo um ralo, dá uma passadinha lá no estúdio Fique Bela. Tem também drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante, banho de lua e depilação com cera. Eu mandar o Márcio Nunes lá, sabia, Thales? Vai ficar igual pele de neném. É. Pode ficar tranquilo, Márcio. Já está garantido o seu lá no Fique Bela. Tem também selagem, corte de cabelo, penteado, hidratação, manicure e pedicure. E tem unha de gel ainda, que é uma novidade. Também de acrílico e fibra de vidro, além de maquiagem. Você que vai para um evento, quer se maquiar, dá uma passadinha lá no estúdio Fique Bela. Telefone, WhatsApp para você ter maiores informações, 99913-2985, ou você pode dar uma passadinha lá, que fica na Avenida Sul, 158, lá no Tucumã 1. Tá dado o recado. 9h43, hoje, quinta-feira, quem faz o comentário aqui no programa é o Osmi Lima. Lembrando que depois do comentário do Osmi, na sequência eu já retorno, recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco, o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Roberto Duarte. Vamos ver que assunto que o Osmi aborda nesta quinta-feira. Bom dia, Tião. Bom dia a todos. O Congresso Nacional, via bancada evangélica, aprovou um projeto de lei que pode levar ao perdão de enormes dívidas da igreja ou das igrejas com a União. O PL, que foi incluído em cima de outro projeto que tramitava, a chamada Emenda Jabuti, foi apresentado pelo filho do dono da Igreja Evangélica Internacional da Graça do Reino de Deus, pastor R.R. Soares. E ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. E se isso acontecer, se o presidente sancionar, o valor perdoado poderia chegar a R$1 bilhão. Eu falei R$1 bilhão. Entenda uma coisa. A bancada evangélica, assim chamada, no Congresso Nacional, está lutando para que o lucro das igrejas seja isento. Sim, o lucro. Pois se o PL for aprovado, ficariam isentas do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido. E seriam anistiadas as multas recebidas pelo não pagamento dessa contribuição. Multas essas que a Receita Federal, por exemplo, identificou que se dá quando os pastores e líderes recebem os seus pagamentos sem recolher tributos. Seriam ainda anistiados das autuações por não pagar a contribuição previdenciária. A pergunta que fica é o seguinte: querem, por acaso, transformar as igrejas, que deveriam ser sem fins lucrativos, em empresas com fins lucrativos isentas de tributos? Eu acredito que nunca foi esse o verdadeiro sentido de uma igreja.
buscar lucros. O sentido de uma igreja é buscar a salvação eterna. E esse PL, inclusive, vai contra até a propaganda liberal do governo, que defende o mínimo para aliviar o peso da carga tributária, pois quando há desoneração, como é esse caso, a certas categorias, a conta sobrará para outros setores, para nós. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional diz que esse PL é inconstitucional por determinar a renúncia de tributos sem apontar compensações na receita, por ferir o princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Há de se ressaltar que as igrejas precisam sim pagar vários tributos, tais como IPTU, sobre o patrimônio, etc. Já são muitos os privilégios que o Brasil dá às igrejas, a todas, que permite sua plena atividade, claro, mas aprovar uma emenda que isenta, inclusive, lucros para seus líderes é um tapa na cara do contribuinte em geral, principalmente nesse momento de cobertor curto, com baixa arrecadação fiscal devido à pandemia e uma crise social que atinge milhões de pobres e miseráveis deste país. Saúde a todos. Obrigado, Osmi, pela participação aqui no Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira. São 9h50. Conforme eu anunciei antes da participação do Osmi, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, deputado estadual Roberto Duarte. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer, é uma honra, mais uma vez, estar aqui para esse bate-papo com você. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar pelo trabalho, excelente trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses anos, principalmente aqui na TV Rio Branco. Obrigado, deputado. Deixa eu lhe perguntar. A gente já começa falando sobre a convenção, né? Eu, quando lá atrás falava assim, Roberto Duarte é pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, MDB vai apresentar o nome dele, ou de qualquer um outro, como você mesmo disse, lá atrás, como presidente da Executiva Municipal, se não fosse você, mas teria um outro nome, mas o MDB manteria essa pré-candidatura e essa candidatura aqui na capital. Aí eu te pergunto, agora vai ter até convenção já, então tá prego batido e ponta virada. Com certeza, Tião. E nós dizíamos lá atrás a você e a todos que nos assistiam que o MDB não abriria mão de ter uma candidatura na capital, assim como na maioria dos municípios do estado do Acre. Hoje nós, nos 22 municípios, temos em torno de 20 pré-candidatos a prefeitos, todos sendo chancelados agora pelas convenções municipais. Nós aqui em Rio Branco vamos reafirmar agora a nossa pré-candidatura na convenção, na próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 18 horas, ali no Colégio Meta, no ginásio do Colégio Meta. Realizada a convenção, na verdade já era, né? Pelo que você sempre falou. É um caminho sem volta. O MDB mantém, então, a sua candidatura, sua pré-candidatura. Com toda certeza. A nossa pré-candidatura ela vai ser mantida até a próxima segunda-feira e depois vai se tornar, depois das convenções, uma candidatura oficial à Prefeitura do município de Rio Branco. Roberto, por que você quer ser prefeito de Rio Branco? Em primeiro lugar, Tião, porque eu cansei. E as pessoas Cansou do quê? Essas perguntas. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, cansar de quê? Eu cansei, Tião, de reivindicar, de pedir soluções, de reclamar, de pedir melhorias para a minha população e não ver as coisas acontecer. Quanto vereador do município de Rio Branco, você sabe da nossa atuação na Câmara Municipal de Rio Branco,
apresentamos cerca de 12 mil proposições e indicações de melhorias para o município de Rio Branco. Menos de 1% dessas indicações foram acatadas pelo Poder Público Municipal. Ou seja, o ex-prefeito Marcos Viana, do PT, a sua sucessora, a atual prefeita, que é do PSB, atenderam menos de 120 indicações de melhorias para o nosso município. E eu não aguento mais só reivindicar, só reclamar, eu quero passar a executar. Mas eleito prefeito de Rio Branco, se a população da capital assim decidir, como é que você vai executar tudo isso? Você conhece o orçamento do município? A dificuldade que Rio Branco passa, que o país inteiro está atravessando, para poder atender reivindicação, ter solução e melhoria para a população? Tião, em primeiro lugar, o prefeito de Rio Branco, ele tem que conhecer Rio Branco. Eu, enquanto vereador do município de Rio Branco, rodei as mais de 1.500 ruas, os quase 230 bairros do município, todas as unidades básicas de saúde, escolas de ensino fundamental, creches. Conversei com a população, eu dialogo direto com o povo, lá na ponta, lá no bairro. E eu pude perceber todos os problemas da nossa cidade. Aí eu vou lhe interromper, vou ter que lhe interromper. Não, vou ter que lhe interromper. Porque quando você fala que rodou mais de 1.500 ruas, conhece os problemas de Rio Branco, eu reformulo novamente a pergunta. Com todos esses problemas e com o orçamento que a capital tem, que Rio Branco tem, é possível solucionar? Por quê? Porque em época eleitoral tem solução para tudo. Se promete tudo. Se promete tudo. A primeira Mas coisa... depois que passa, aí começa. Recebi uma gestão que não tinha recurso. Tião, a primeira problema coisa... nisso, problema naquilo. Aí começa a aparecer os problemas que não vai conseguir ter solução. A primeira coisa que eu falo para a população, e aonde você for, você pode conversar com a população, você vai saber disso. Primeira coisa que eu digo, eu não vou prometer que vou resolver todos os problemas da nossa cidade, porque eu não tenho uma varinha mágica para resolver todos os problemas da nossa cidade. Mas a gente entende que tem prioridades e que nós podemos resolver grande parte dos problemas da cidade. Quais seriam essas prioridades? Vou lhe dizer uma coisa principal. O que aconteceu até hoje no município de Rio Branco? Todas as gestões municipais que passaram, todas, eles deram preferência, deram prioridades a trabalhar no centro da cidade e nos corredores de ônibus da nossa cidade. A minha ideia é completamente diferente. É trabalhar do bairro para o centro da cidade. Trabalhar do bairro para o corredor de ônibus. Por que os políticos trabalham no centro da cidade e no corredor de ônibus? Por que essa é a prioridade? Porque ali transitam um maior número de pessoas. E aí acabam se esquecendo da periferia. E o nosso trabalho vai ser diferente. E aí quando você fala assim, por que os políticos preferem trabalhar do centro para a periferia? Você inclui também, tem que incluir, acredito eu, sim, nesse bolo todo, aqueles que estão no seu partido, as que também já gestões tiveram oportunidade, talvez não tiverem feito. O que seria Rio Branco se não fosse as gestões do MDB? Qual foram os maiores programas de infraestrutura? De saneamento básico, de água potável, de entrega de domicílios. Quais são os maiores programas que tem nesse estado, nesse município, de Rio Branco? São do MDB. As maiores ruas, as que mais tiveram durabilidade de infraestrutura, de asfalto, de pavimentação, foram nos governos do MDB. Aonde mais se trabalhou saneamento básico, onde mais trabalhou entregar água à população, foram nos governos do MDB. Trabalhamos também no centro da cidade, mas o MDB buscou muito a periferia. O meu modelo vai ser copiar o MDB naquilo que foi bom e melhorar naquilo que dá para melhorar. E de que forma a gente pode melhorar? Trabalhando do bairro para o centro da cidade, buscando melhorias na infraestrutura. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo clássico. Essa semana, ou semana passada, a Prefeitura de Rio Branco, junto com o parlamentar federal, lançaram um projeto que vão fazer junto com o governo do estado de criar um viaduto ali no terminal urbano de Rio Branco. Vão gastar cerca de 20 milhões de reais. E eu lhe pergunto uma coisa, é uma obra boa? É uma obra boa. É uma obra importante? É uma obra importante. Mas não seria prioridade nós tirarmos aquelas pessoas que estão com o pé na lama quando chove e hoje caminhando na poeira lá nos bairros periféricos? Com quantas ruas nós podemos pavimentar ou asfalto ou com tijolo maciço com cerca de 20 milhões de reais? É questão de escolha de prioridades. E a nossa prioridade é trabalhar para a nossa gente. A nossa prioridade é ver a comodidade da nossa população. Eu quero trabalhar para trazer e transformar melhor a vida da nossa população. Assim, eu vou trabalhar vindo do bairro, repito, preciso que você entenda isso e que todos que estão nos assistindo. Nós vamos trabalhar melhorias do bairro para o centro,
do bairro para os corredores de ônibus. Você falou agora da contribuição que o seu partido, o MDB, deu com gestões anteriores. Criticou gestões, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, do PT, E critica até hoje. e obras. E critica Agora até hoje. sim, nenhuma gestão tem só erros e nem só acertos. Perfeito. Assim como o seu partido, as gestões anteriores tiveram os acertos, também tem os erros. Perfeito. Acredito que as contribuições e as gestões da Frente Popular, do PT, além de ter os erros, também tem os acertos. Perfeito. Você falou que copiaria o modelo do seu partido naquilo que foi certo, naquilo que foi acertado. E naquilo que foi errado nós vamos melhorar. Vai melhorar. E na gestão, por exemplo, da Frente Popular, que também teve os seus acertos, que também pôde agradar também a população da capital, o que você copiaria? Da Frente Popular eu não copiaria nada. Então não tem acerto? Do PT eu não copio nada. Por que eu não copio nada do PT? Porque as obras, por exemplo, de asfalto das ruas do povo, vamos dar como exemplo, foi conhecido como o asfalto Sorrisal, onde a gente colocava o asfalto e ele se derretia em menos de 3 meses. Eu não posso copiar um modelo desse. Mas aí você está botando apenas os defeitos. Mas eu não vejo. Não tem nenhum Mas acerto? Eu não vi acertos. Eu não vi melhorias. Existia uma maquiagem da nossa cidade. E a população entendeu isso, viu essa maquiagem. Quando entrou o então prefeito e ex-senador, agora Jorge Viana, o que ele fez para a nossa cidade? Fez uma maquiagem. Pintou. Ele pintou beira de calçada, essas coisas e tal, melhorou a cidade por causa disso, plantou árvores e tal. Árvores não, desculpa, flores em algumas rotatórias. E aí as pessoas dizem, não, mas fez o canal da maternidade. Parem um pouquinho. O canal da maternidade é um esgoto a céu aberto. A estruturação do canal da maternidade já estava com dinheiro em caixa do governo antecedor. Entendeu? Então não existe isso. Então, quer dizer, o que tem de bom nisso? Eu não vejo. Se eu encontrar algo bom nisso, pode ter certeza que nós vamos trazer de volta e vamos melhorar. Quem está com o MDB nessa jornada aí para disputar a Prefeitura de Rio Branco? Hoje nós estamos aliados ao PTB, ao Republicanos e ao PL. O PL é quem indicará o seu vice? Nós temos um diálogo entre os 4 partidos para chegar no consenso do melhor vice para Rio Branco. Mas existe aí já um comentário dizendo que o doutor Eduardo Veloso seria o seu vice. É comentário da imprensa que não ouviu o Eduardo Veloso, que não me ouviu, que não ouviu, por exemplo, a nossa deputada federal, Antônia Lúcia, que é a primeira suplente, não ouviu ela também sobre o que ela opinaria sobre isso ou não. É comentário de colunista que às vezes deixa um pouco a desejar na informação porque não escuta os 2 lados da moeda, né? Mas onde há fumaça, há fogo, né? Não é nem sempre assim, né? Porque às vezes eu posso criar uma história dizendo que fulano ou Beltrano vai ser vice e ele não tem nada a ver com a conversa nesse sentido. Não estou dizendo que o Eduardo Veloso não possa ser um nome, porque é um nome qualificadíssimo, é o primeiro suplente de senador, do nosso senador Márcio Bittar. É uma pessoa qualificada, poderia muito bem, nos honraria com seu nome, mas eu não vejo nesse momento essa intenção dos partidos. Nós vamos conversar, dialogar com os partidos e vamos entender o que é melhor para Rio Branco. Aquele que quer melhor para a nossa gente vai estar ao nosso lado, vai caminhar conosco. Até quando você anuncia o vice na sua chapa? Até as convenções, na próxima segunda-feira, às 18 horas, a gente vai anunciar com toda certeza. Roberto, você tem aqui o MDB, que é seu partido. Você me perguntou sobre o orçamento, desculpa. O orçamento de Rio Branco, a previsão para esse ano foi de 1 bilhão e 30 milhões. Eu trabalhei 2 anos na Câmara Municipal de Rio Branco, onde eu pude fazer algumas emendas nos orçamentos dos 2 anos que eu estive na Câmara Municipal de Rio Branco, certo? Eu conheço o nosso orçamento e sei que desse orçamento, essa previsão de orçamento para 2020 de 1 bilhão e 30 milhões, houveram apenas investimentos de 90 milhões no nosso município. Ou seja, isso não é nem o começo para se reestruturar a nossa cidade, para aquecer a nossa economia. Como é que nós vamos achar alternativa para buscar dinheiro para melhorar a nossa cidade? Nós temos uma expectativa nesse sentido. O MDB tem hoje 2 deputados federais, o deputado federal Flaviano Melo, a deputada Jéssica Salles, que são campeões em emendas para o Estado e para os municípios. Temos, além disso, agora o deputado federal Manuel Marcos, do Republicanos, que também está na nossa aliança, e nós temos o senador Márcio Bittar, que é o relator do Orçamento Geral da União, que vai ajudar a gente a viabilizar recursos para fazer obras no município de Rio Branco e aquecer a economia, trazendo assim geração de emprego e renda para a nossa população. Veja bem, os nossos parlamentares federais,
eles têm em torno de orçamento impositivo. Você sabe o que é o orçamento impositivo? Cerca de 400 milhões ano. Não é de um todo e nem exagerado dizer que metade desse orçamento pode ficar no município de Rio Branco. Porque aqui tem a metade da população do estado, cerca da metade da população do estado. Ou seja, cerca de 200 milhões de reais. Tu imagina, Tião, nós conseguimos para 2021 cerca de 200 a 300 milhões de reais, mais os 90 que há de previsão, são cerca de 400 milhões de reais de investimento só para 2021. Agora, o que eu vou lhe perguntar, você pode até continuar falando também sobre a questão de orçamento, mas aí quando eu falava que você, do MDB, é quem encabeça a chapa, aí você tem lá o PTB, Republicanos e PL na sua aliança. O governo que aí está teve a contribuição do seu partido, do MDB. Teve. Você esperava, lá atrás, você esperava que o governador, que o vice-governador, que estão no poder com a ajuda do seu partido, estivessem nessa aliança também? E mais que isso, os ataques que você está sofrendo do grupo do qual você faz parte. Porque o vice-governador Major Rocha disse, olha, o Roberto não tem experiência nenhuma em gestão. Aí como é que você vai pegar esses milhões todos, caso seja eleito, e vai convencer, na verdade, tem primeiro haver um convencimento, vai convencer a população de que você tem capacidade de pegar todos esses milhões que você acabou de falar e gerir de uma forma correta, não fazer eles irem de ralo abaixo? Bom, primeira pergunta tua é importante demais, eu gostei muito dela. O MDB foi o partido que mais contribuiu para a eleição do nosso atual governador Gladys Camelin. Vocês se sentem traídos? Do vice-governador... Vocês se sentem traídos? Não, eu não me sinto traído, em nenhum momento. Do vice-governador Major Rocha, e a gente tem os 3 deputados estaduais mais votados, ou seja, essa foi uma das maiores contribuições. Nós elegemos um senador da República, elegemos 2 deputados federais. Ou seja, essa é a chapa que mais contribuiu para a eleição do atual governo e do atual vice-governador. Agora, o governador tem independência total para escolher quem é o candidato dele. E nós temos que respeitar. Cada partido tem que escolher o seu candidato. E a gente respeita todos. Eu esperava... mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Digamos que você é casado. Você é casado. A sua esposa tem livre, total arbítrio para escolher quem ela quer para conviver maritalmente, vamos dizer assim. Com certeza. Se ela de repente chega para você e diz, Roberto, eu não quero mais você, eu quero o outro. A escolha dela. A escolha dela, mas você vai ficar com ressentimento? Nenhum, eu vou respeitar, o sentimento é dela, o que eu posso fazer? Se a mulher não gosta de mim, ela vai ficar... Então não tem ressentimento nenhum com o PP, com o PSDB, com a atual gestão? Com o vice-governador, não tenho ressentimento nenhum. Eu quero só lhe dizer uma coisa, para concluir o que eu estava falando. Nós ajudamos... Tínhamos uma expectativa de estarem ao nosso lado? Tínhamos uma expectativa, até porque ajudamos. Dos atuais pré-candidatos a prefeitos do município de Rio Branco, o único que estava no palanque do atual governador, do atual vice-governador, era eu. O único que estava no palanque. O atual candidato do PSDB era contrário, tanto aqui, contra o nosso governo Gladys Camelin, o nosso vice-governador, Major Rocha, e contra o governo Jair Bolsonaro, porque defendeu Marina no primeiro turno e defendeu Haddad depois. Então, era contrário, certo? O outro candidato, a outra candidata, a atual prefeita, ela era vice-prefeita do Marcos Viana, do PT, que foi candidato ao governo do estado pelo PT e teve o apoio integral dela, porque ela assumiu a cadeira de prefeita. Ou seja, e defendeu também a candidatura, claro, do Haddad nos 2 turnos. Então vamos deixar isso aí, a gente tem que deixar claro para a população, né? Mas eu sempre tive lado. Eu defendi o governador Gladys Camelin, defendo o governador Gladys Camelin, defendo o atual vice-governador Major Rocha, respeitando eles, mas defender eles não quer dizer que eu sou conivente com tudo aquilo que eles fazem. Foi a sua atuação na Assembleia Legislativa de falar, de ser contrário em algumas situações que pode ter afastado eles dessa aliança aqui? Eu acredito que não. Se foi, seria muita imaturidade. Não é por isso. Porque na Assembleia Legislativa eu disse ao governador e eu disse ao vice-governador, aqui eu vou ter um mandato independente em favor do povo. Eu vou votar de acordo com o que a população deseja. É isso, meus posicionamentos são favoráveis à população. O governo, ele tem seus posicionamentos e tem os deputados que comungam com esses pensamentos. Eu não, eu comungo com aquilo que é melhor para a população. Eu só busco o melhor para o povo. Isso é importante deixar claro, certo? Aí, com relação ainda à sua pergunta, eu mantenho um lado. Eu fui Gladys Camelin para governo do estado,
fui vice-governador Major Rocha, senador Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão e fui Jair Bolsonaro. E continuo no mesmo lado. Agora as pessoas que estiveram lá do outro lado e caíram de paraquedas hoje aqui deste lado, elas têm que dizer o porquê caíram de paraquedas. Por exemplo, o cidadão até pouco tempo atrás tinha uma ideologia socialista comunista. E hoje mudou totalmente isso. Ou seja, é Haddad um ano, no outro ano é Bolsonaro, no outro ano é Marina, e assim vai. Bom, essas pessoas têm que justificar para a população por que estão mudando. Proposta para Rio Branco nós temos. Condições de buscar melhor para Rio Branco nós temos. Agora nós Tem temos condições de gerir, de administrar? Total. Então você ficou chateado, ficou triste com as declarações do vice-governador? Não, eu acho que o vice-governador ele se colocou ali na função de prefeito, né? Porque o meu debate não é com o vice-governador. O meu debate, principalmente no campo ideológico, vai ser com os meus adversários no campo da Prefeitura Municipal de Rio Branco. É natural que você aguardar. Agora, pelo menos era desse jeito que deveria acontecer. O comentário que foi feito foi com relação ao pré-candidato do PSDB, que era da rede e que foi mais de 20 anos do PT. Que ele que tem que se justificar para a população, porque a população pergunta isso. Agora, se o vice-governador quiser entrar no debate, eu vou respeitar, não vou entrar em debate com o vice-governador, porque minha função é debater com aqueles que são pré-candidatos a prefeito do município de Rio Branco. Quando você fala em falar em se justificar, eu peço para que você não se justifique, mas que use aqui o espaço. O que você faria, café? pode ficar à vontade, para convencer a população que está desacreditada da política e dos políticos que o Roberto Duarte seria um ótimo nome e um ótimo prefeito para a capital acreana? Bom, Tião, eu tenho dito à população que eu vou trabalhar com honestidade, com transparência, olhando nos olhos de toda a nossa população. É isso que eu faço. Eu fiz um trabalho de vereador do município de Rio Branco, rodando nas ruas. Eu nunca trabalhei dentro de gabinete. Eu gosto de trabalhar nas ruas. Eu vou para a Assembleia Legislativa agora como deputado, fico no gabinete e vou para sessões. Mas logo em seguida eu parto para as ruas também, para os municípios, como deputado estadual. Eu, como pré-candidato a prefeito, e se a população me der esse crédito para ser prefeito, e se Deus abençoar esse nosso caminho, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar nas ruas da nossa cidade. Eu não vou ter gabinete. Eu quero trabalhar diretamente com a população. Nós podemos fazer uma ótima gestão porque nós vamos viabilizar recursos para isso. Não adianta tu ter um orçamento de 1 bilhão e 30 milhões por ano e conseguir fazer dele só 90 milhões de investimento e não ter dinheiro, não ter condições de buscar recursos fora do Estado. Nós temos que estar conscientes que nós precisamos do governo federal para fazer uma boa administração no município de Rio Branco. E para ter esse elo, essa ligação com o governo federal, eu tenho condições disso. Por quê? Porque defendi o governo Bolsonaro, porque tenho 2 deputados federais do meu partido, tenho mais um deputado federal que está na aliança e tenho um senador da República, que é o senador Márcio Bittar, que é o relator do Orçamento Geral da União, que vai viabilizar recursos em Brasília para que a gente possa fazer os projetos aqui em Rio Branco. O nosso senador Márcio Bittar conseguiu um projeto dentro de Brasília, dentro do Distrito Federal, para trazer do governo federal para cá, para nós fazermos, por exemplo, a revitalização do Igarapé São Francisco. Vamos atingir cerca de 20 bairros, mais de 100 mil pessoas e um investimento em torno de 200 milhões de reais. Olha só, quem é que pode estar à frente desse projeto? Quem é que pode ajudar a executar esse projeto? Se não nós, que somos do MDB, aliados de primeira ordem do nosso senador Márcio Bittar. Desta forma, temos certeza que podemos fazer uma excelente gestão voltada a cuidar da nossa gente. Ganhando a prefeitura, sendo eleito prefeito de Rio Branco, apenas com esses 4 partidos, isso lhe daria uma folga para trabalhar com tranquilidade, sem muito compromisso, sem muita pressão de partidos. O nosso compromisso... Isso também te alivia um pouco? Me alivia bastante, mas é assim, o nosso compromisso, junto com os partidos que estão conosco, é cuidar da população do município de Rio Branco. Esses três partidos que estão aliados ao MDB hoje têm o mesmo pensamento ideológico. Esses 3 partidos defendem o governo Bolsonaro, são da base de sustentação do governo Bolsonaro. Ou seja, todos eles têm alinhamento direto com o governo federal, aonde também podem nos ajudar a buscar recursos para cuidar da nossa gente. E nosso intuito maior, a nossa aliança, ela foi voltada para isso, para cuidar da nossa gente. Nosso tempo está estourado, Roberto. Que mensagem que você deixaria para o nosso telespectador? Bom, eu quero agradecer a você a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Quero pedir à população que observe
observe os seus pré-candidatos a prefeito de Rio Branco, observem as ideologias, os valores e, principalmente, se eles conhecem realmente Rio Branco, os problemas de Rio Branco e se eles têm soluções para resolver parte dos problemas de Rio Branco. Porque aquele cidadão que chegar vendendo o Rio Branco como uma Dubai estará levando falso à nossa população. Não vamos mais cair no conto do vigário. Vamos buscar aquilo que é verdadeiro, que é transparente e que dá para se fazer. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Obrigado, Roberto. Sucesso. São 10 horas e 13 minutos. Eu conversei aqui com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, deputado estadual Roberto Duarte. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.